E até aproveitando esse gancho do Ricardo, até para o pessoal que está assistindo a gente, quer saber um pouquinho mais sobre a área da cirurgia bariátrica, até como paciente mesmo, como é que é a alimentação do paciente pós-cirurgia bariátrica? O que é mais importante? Quais são os cuidados ali que você está acostumado na tua prática? E aí até a gente puxando esse gancho também para a parte da culinária, o que você acha que é mais importante para esse paciente? Então, o pós-operatório, primeiro assim, no pré-operatório você já vem orientando o paciente a que ele tem que mudar de hábitos e tal, nutricionista, endócrino, todo mundo falando para ele. Mas no pós-operatório a gente tem que entender que é um paciente que vai perder peso rápido, ou seja, ele perde massa magra e massa gorda. Então, ele está perdendo muita massa magra. Você tem que se preocupar com equilibrar isso, né? Então, você tem que dar proteína, mesmo que ele esteja em dieta líquida, pastosa, você tem que estar forte na proteína, tem que já começar a orientá-lo de todas as possibilidades, isso é feito, né? Eu não sabia, agora comecei a aprender, então assim, mas então a nutricionista já faz isso, faz um cálculo pela taxa metabólica basal que a gente tem que repor o que ele está perdendo. Então, encontrar um equilíbrio nisso. Então, a proteína é muito importante, vocês sabem, né, tão bem disso, a proteína é muito importante. E precocemente que ele volte a fazer os exercícios, porque não existe, viu, sucesso sem o exercício, do resultado a longo prazo da cirurgia bariátrica. Sem o exercício não vai ter o resultado que a gente espera. Felizmente, a maioria dos pacientes adere ao exercício, não é? Então, a dieta tem que ser muito focada em equilíbrio entre proteína e carboidrato, procurando deixar sempre os carboidratos do bem, que a gente chama, tirando os carboidratos ruins, e o paciente vive muito bem, né? Com uma menor quantidade de comida, mas tendo esse equilíbrio, vive muito bem e você tem que ir complementando com outras atitudes. Então, a força, né? O paciente acaba perdendo um pouco por causa da perda muscular, e você tem que ir recolocando ele nessas atividades para que ele possa se manter nutrido. Não é só nutrido, ele tem que ter uma boa mobilidade. E veja, os grandes pilares, né, de objetivos da cirurgia bariátrica é você ter controle das doenças, você dar qualidade de vida e saúde mental. Então, quando a saúde mental começa a melhorar, o que é a saúde mental que a gente diz? São todos os problemas emocionais que a obesidade traz. Se você melhora a saúde mental, você consegue fazer esse paciente ter aderência a todos os exercícios, a alimentação, porque a autoestima, né, vem e... Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, hoje tem uma população de idosos, o idoso, porque no Brasil, né, porque não deveria ser essa classificação acima de 60, mas tem uma população grande que opera nessa idade. E a gente tem que tomar muito cuidado com sarcopenia, com essas coisas, porque então é individualizado, sabe? É individualizado. Você tem que cuidar do paciente conforme todo o perfil dele. E qual que é o efeito principal? Claro, tem diversas técnicas, né, de cirurgia bariátrica. Eu não sei, aí, não querendo ser muito técnico aqui, mas só para falar de um público geral, né? Vocês acabam fazendo mais o que? É o bypass? É o sleeve? No Brasil ainda... Se quiser pontuar um pouquinho sobre cada, assim, só para diferenciar? Eu acho que no Brasil ainda se faz mais o bypass, mas o sleeve cresceu muito. O que é o sleeve? O sleeve, a gente vai atuar só sobre o estômago. Mas só que você tira a maior parte do estômago, tira da pessoa e isso vai embora, né? Bom, você faz a forma de um tubo, né, que a gente chama de manga gástrica, né? Mas é um tubo que deve ser mais ou menos uniforme desde o esôfago até a entrada do intestino, do duodeno, e esse paciente vai ter também melhora das doenças, melhora da síndrome metabólica, e vai viver bem. Qual é o grande senão do sleeve? É o refluxo gastroesofágico, né? Porque é uma operação que, pelo fato da gente danificar os mecanismos anti-refluxo, ele pode ter mais refluxo e não tem a proteção do intestino que nós temos no bypass.
Mas é uma operação muito boa, é uma operação que você pode examinar com endoscopia todos os segmentos, diferente do bypass. Então, e no bypass, o que a gente faz? No bypass nós criamos um estômago pequeno e desviamos do estômago grande, através de grampeadores, né, que cortam e costuram, e a gente faz um desvio do intestino, né, para diminuir a área de absorção. Então é um paciente que você tem que acompanhar muito bem, todos têm, né? Todos têm que acompanhar muito bem. O sleeve não é reversível, mas ele tem a possibilidade de converter em outra técnica, e o bypass é totalmente reversível. Então o bypass é mais utilizado em pacientes que têm síndrome metabólica, principalmente diabetes, e o sleeve é utilizado, também pode ser utilizado nisso, mas ele tem um controle dessas doenças um pouco menor que a do bypass, pelo fato de que o desvio intestinal cria mecanismos de funcionamento dos hormônios melhor do que o sleeve. Mas as duas operações são muito boas, são duas operações que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, mas agora já tem um documento da nossa sociedade e está entrando outras técnicas que são mais desabsortivas, que vão acabar ocupando um espaço também em pacientes mais graves e com super obesidade. Mas isso tudo tem que ser muito bem detalhado aos pacientes para que eles saibam o que eles estão fazendo, não é?